Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui então ao nosso estudo sobre o feudalismo. E agora a gente vai falar sobre a crise do feudalismo. O feudalismo, conforme a gente viu na aula anterior, ele foi a forma de organizar a economia que os povos da Idade Média encontraram, né? E foi o sistema econômico que antecedeu o sistema capitalista, que é o sistema que a gente vive hoje. Só que antes da formação do sistema capitalista, o feudalismo ele viveu um período aí de transição, né? Como tudo que se transforma, existe sempre aquele período de transição, né? De passagem de um período ao outro. Esse período aconteceu aí a partir do século XI depois de Cristo e foi mais ou menos até o século XV depois de Cristo. Tá? Então é o que a gente vai ver aqui agora, os principais fatores que contribuíram para que houvesse essa crise no sistema feudal. Tá? São dois fatores aí fundamentais para a crise do sistema feudal, que caracterizam aí esse período de transição do feudalismo para o capitalismo, que foi o ressurgimento do comércio e das cidades. Né? A gente viu que durante a Alta Idade Média, o comércio propriamente dito, como a gente conhece, né, intermediado aí pela existência de moeda, né, a troca através das trocas monetárias, era algo que não existia porque tudo que eles consumiam era produzido dentro do próprio feudo. Né? Então, o que havia dentro dos feudos era o que a gente chama de escambo. Né? Trocava-se coisa por coisa, ali dentro, gênero alimentício por gênero alimentício, dentro do próprio feudo. Tá? Então, são dois elementos fundamentais aí para a gente entender a crise do sistema feudal. E uma das coisas que contribuíram para o ressurgimento do comércio foram as cruzadas. Né? As cruzadas elas foram expedições enviadas ao mundo oriental pela Igreja Católica, né, financiada aí pela Igreja Católica, com o objetivo religioso de converter os povos muçulmanos que viviam no Oriente ao catolicismo, né, à religião da Igreja Católica. Então, durante vários séculos, né, milhares de europeus se deslocaram ao Oriente, né, com esse objetivo religioso, mas que no fim acabou contribuindo muito mais para a reativação do comércio do que cumpriu o fim ao que ele se destinou, que era a conversão dos mouros ao cristianismo. Né? Costuma-se dizer que as cruzadas não obtiveram um sucesso em relação ao objetivo religioso, mas obtiveram sucesso relacionado à questão econômica, né? Porque juntamente com os europeus, quando eles retornavam, né, dessas expedições ao Oriente, eles costumavam trazer aí nas suas bagagens objetos e especiarias que eram típicas do Oriente e que eram completamente desconhecidas no mundo ocidental, né, na Europa especificamente. Né? Então eu estou falando aí de perfumes, incenso, condimentos, né, que a gente chama de especiarias, pimenta do reino. Né? Esses condimentos eles eram utilizados na conservação dos alimentos, então fizeram muito sucesso na Europa. Então as cruzadas, né? Não apenas as cruzadas, mas sobretudo as cruzadas, elas foram um acontecimento fundamental para a reativação desse comércio que estava praticamente morto, né? Era completamente quase que inexistente no mundo europeu durante o período conhecido como Alta Idade Média. Outro fator aí que vai contribuir para a crise do sistema feudal foi a questão do surgimento de novas técnicas agrícolas, né? Novas técnicas empregadas na agricultura que acabaram possibilitando um aumento no excedente dos gêneros alimentícios. Né? A gente viu na outra aula
que durante a Alta Idade Média as técnicas agrícolas elas eram muito precárias, né? Então isso acarretava numa produtividade extremamente baixa, né? Comparando-se com o que existe hoje em termos de tecnologia na agricultura. Tá? Então, quando foram aparecendo, né, eles foram descobrindo, com o passar dos anos, né, algumas técnicas que possibilitaram esse aumento de produtividade, o que vai acontecer? Né? Eles vão passar a produzir, além do necessário, a própria sobrevivência deles. Né? Então, o que é feito com esse excedente, com esse além do necessário que ele produziu? Ele vai guardar, né, no primeiro momento, e ele vai utilizar aquilo para ser trocado com outras pessoas. Então, com o passar do tempo, foram ressurgindo as chamadas feiras medievais ali nas imediações dos castelos, né, e muitas dessas feiras deram origem mais tarde a algumas cidades. Esse excedente, né, ele era trocado muitas vezes com pessoas de outros feudos, né, de outras regiões ali nas imediações do castelo, né? Então isso aí deu origem às feiras, que mais tarde deu origem a algumas cidades medievais, tá? E esse aumento de excedente, né, além de ocasionar o ressurgimento do comércio, ele vai ocasionar também um aumento da população no primeiro momento. Por quê? Né? Tendo uma maior disponibilidade de alimentos, né, essa população ela acaba estando mais bem alimentada e menos propensa a qualquer tipo de doença. Tá? Então houve uma diminuição da mortalidade, né, e um aumento na população num primeiro momento, né, até que viesse mais tarde, ali no século XIV, a peste negra. Tá? Então, esse ressurgimento das atividades comerciais, ele vai ocasionar mais tarde também o ressurgimento da circulação das moedas, né, ali nessas pequenas cidades que foram ressurgindo, né, a partir das feiras. O comércio, quando ele começa a se diversificar, né, fica praticamente impossível ele acontecer sem que haja a intermediação de moedas. Né? Então a moeda aos pouquinhos, né, elas vão começar a ressurgir como instrumento de troca. Né? Então aí você já pode afirmar, né, que nesse momento está desaparecendo uma característica aí típica do feudalismo e está ressurgindo uma característica que é típica do sistema capitalista, que é o uso do dinheiro. Né? E a gente não pode deixar de citar, né, como consequência disso tudo, né, quando você vê o ressurgimento do comércio, né, a diversificação desse comércio, você vai ter também o surgimento de uma nova classe social. Né? Eu estou falando de quem? Eu estou falando da burguesia, que era a classe dos comerciantes. Né? O comerciante ele passa a ser chamado de burguês, por quê? Porque é aquele que trabalha no burgo. Né? O burgo nada mais era do que as cidades. Então, essa classe, gente, a burguesia, com o passar do tempo, ela vai começar a ficar cada vez mais rica, né? Cada vez mais poderosa economicamente, e ela vai, aos pouquinhos, ela vai acabar desbancando a classe dos senhores feudais. Né? Por quê? Com o passar do tempo, né, conforme as cidades foram ressurgindo, né, as atividades comerciais começaram a se diversificar, começou a aparecer outras possibilidades de trabalho nas cidades. Né? Nesse momento já não havia mais o perigo das invasões bárbaras, né, como lá no comecinho no período da Alta Idade Média. Né? Esse perigo dos bárbaros não existia mais dentro dessas cidades que foram ressurgindo. Muitos servos e muitos camponeses
começaram a fugir, né, do domínio que existia sobre eles ali dentro dos feudos, tá? E foram para cidades em busca de uma vida melhor, tá? Então tudo isso aí vai contribuir para que o poder econômico, né, e o prestígio social dos senhores feudais fosse desaparecendo pouco a pouco, tá? O outro fator, né, que vai ser também fundamental para essa crise do sistema feudal, né, que vai dar origem ao sistema capitalista mais tarde, vai ser o quê? Vai ser o início das chamadas grandes navegações, né, das chamadas expedições marítimas, que acabaram culminando na descoberta de novas terras e de um novo continente, que foi a América, tá? E o que motivou, né, os europeus na busca, né, dessas novas terras? Bem, isso a gente vai ver nas próximas aulas, né, mas só para adiantar aqui um pouquinho, o que vai motivar o europeu, né, num primeiro momento, vai ser justamente a busca das especiarias, né, aqueles condimentos que os cruzados começaram a trazer lá do Oriente, começaram a fazer muito sucesso ali na Europa, tá? E então esse foi um dos fatores, né, que motivaram os europeus a sair em busca, né, buscar novas rotas para poder chegar ao Oriente de uma maneira mais fácil, e trazer essas mercadorias para serem revendidas na Europa, tá? Lá pelo século XIV, né, mais especificamente entre os anos de 1343 e até mais ou menos 1353, você vai ter na Europa o surgimento de uma grande epidemia que foi a peste bubônica, né, ou a peste negra. Essa epidemia, gente, ela dizimou mais de 1/3 da população europeia, tá? E o reflexo principal disso, né, em se tratando aqui de economia, foi o quê? Foi a crise, né, que já tinha começado a aparecer ali dentro dos feudos, né, devido a esse ressurgimento do comércio, das cidades, né, da fuga de camponeses para as cidades em busca de melhores condições de vida, né? Quando veio a peste negra, né, aí a coisa ficou ainda pior, porque aí começou a faltar mão de obra para o trabalho que era feito ali dentro dos feudos, né? Ele foi um fator aí decisivo, né, para essa crise que vai culminar mais tarde no aparecimento do sistema capitalista. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa videoaula. Eu acho que ela vai ser bem útil para vocês responderem a primeira semana do PET 1, do PET 2. E só para deixar registrado aqui, eu utilizei como referência para essa videoaula, o site todamateria.com.br, tá? Até a próxima, fiquem com Deus, se cuidem, porque a pandemia não está para brincadeira. Grande abraço!